O silêncio da mansão em Jardins era quebrado apenas pelo tinir delicado da xícara de porcelana contra o pires. Gabriel Monteiro, aos 38 anos, mantinha sua rotina matinal com a precisão de um relógio suíço. Café preto às 7 da manhã, jornal financeiro aberto sempre na mesma página. Olhar perdido através da janela que dava para o jardim, meticulosamente cuidado. 3 anos. 3 longos anos, desde que aquela mesa de mogno comportara mais de uma pessoa. A mansão dos Monteiro, uma imponente construção dos anos 40 localizada numa das ruas mais nobres de Jardins, respirava luxo e tradição em cada canto. Tapetes persas cobriam pisos de mármore italiano, lustres de cristal tcheco pendiam dos tetos trabalhados em estuque, e quadros de mestres brasileiros decoravam paredes que pareciam contar histórias de gerações de sucesso empresarial. Mas todo aquele esplendor não conseguia disfarçar o vazio que pairava pelos corredores desde a tragédia que mudara para sempre a vida de Gabriel. Naquela manhã de outubro, enquanto folheava mecanicamente as páginas do jornal sem realmente lê-las, Gabriel nem notou os passos leves que se aproximavam. Camila Rodrigues, de 28 anos, trabalhava na mansão há pouco mais de um ano. Contratada após uma série de empregadas que não conseguiam lidar com o temperamento sombrio do patrão, ela havia conseguido algo que as outras não: manter-se invisível o suficiente para não incomodá-lo, mas eficiente o bastante para que ele notasse a diferença. Com os cabelos castanhos sempre presos num coque impecável e uniformes que mantinha sempre bem passados, Camila havia aprendido a circular pela casa como uma sombra silenciosa. Acordava antes das 5 da manhã para preparar o café exatamente como Gabriel gostava, organizava os jornais na sequência correta e cuidava para que tudo estivesse perfeito antes que ele descesse para o desjejum. O que ela não esperava naquela manhã era que sua filha de 6 anos, Isabela, tivesse acordado mais cedo que o habitual. Isabela Rodrigues era uma menina que desafiava qualquer tentativa de descrição simples. Com olhos azuis herdados de uma avó que nunca conhecera e cabelos loiros cacheados que pareciam ter vida própria, ela possuía uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor. Desde que se mudara para a mansão com a mãe, havia 3 semanas, explorava cada canto da casa com o fascínio de quem descobre um castelo encantado. Mas havia uma regra absoluta que Camila fizera questão de deixar clara: nunca, jamais, incomodar o senhor Gabriel durante suas refeições. Naquela manhã, porém, as regras pareciam ter se dissolvido na curiosidade infantil. Isabela desceu as escadas de mármore descalça, o pijama rosa com estampa de unicórnios contrastando vivamente com a sobriedade do ambiente. Seus passos eram silenciosos, mas sua presença trouxe consigo algo que a mansão não sentia há muito tempo: a energia vibrante da infância. Gabriel estava tão absorto em seus pensamentos sombrios que não percebeu a pequena figura que se aproximava da mesa de jantar. Isabela parou a poucos metros de distância, observando com aquela intensidade peculiar das crianças o homem que sua mãe sempre descrevia com reverência e um toque de medo. Ele parecia maior do que ela havia imaginado, com ombros largos que preenchiam o terno escuro, mesmo naquela hora matinal. O cabelo negro estava perfeitamente penteado, e uma barba por fazer dava-lhe um ar mais severo do que ele provavelmente pretendia. Por um longo momento, Isabela simplesmente observou. Notou como as mãos dele tremiam quase imperceptivelmente quando levava a xícara aos lábios, como seus olhos castanhos pareciam estar vendo algo muito além do jardim pela janela. Havia uma tristeza nele que ela não conseguia compreender completamente, mas que sua sensibilidade infantil captava com precisão impressionante. Foi então que ela tomou a decisão que mudaria 3 vidas para sempre. "Posso tomar café com você?" As 5 palavras saíram com a naturalidade típica das crianças, sem cerimônia ou constrangimento. Gabriel se sobressaltou tão violentamente que a xícara tilintou contra o pires, algumas gotas de café espalhando-se sobre o jornal. Por um momento que pareceu eterno, ele apenas a encarou como se estivesse vendo uma aparição. Isabela não recuou diante do olhar penetrante. Em vez disso, inclinou a cabeça para o lado com aquela curiosidade genuína que apenas as crianças possuem
esperando uma resposta. Seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de esperança e determinação que desarmou completamente as defesas cuidadosamente construídas de Gabriel ao longo dos últimos 3 anos. Gabriel começou, mas as palavras pareciam ter se perdido em algum lugar entre a surpresa e uma emoção que ele não sentia há muito tempo. A última vez que alguém havia feito uma pergunta tão simples e direta naquela mesa havia sido... Não, ele não podia pensar nisso. Não agora. Nesse momento, Camila apareceu na entrada da sala de jantar, claramente em pânico. Seus olhos se arregalaram ao ver a filha parada ao lado da mesa onde Gabriel tomava seu café, e o sangue pareceu drenar de seu rosto. Ela conhecia as regras da casa melhor do que ninguém, e sabia que aquela transgressão poderia custar não apenas seu emprego, mas também o teto sobre suas cabeças. Isabela! Venha aqui imediatamente! A voz de Camila saiu mais alta do que ela pretendia, o desespero tingindo cada palavra. Desculpe, senhor Gabriel, ela não deveria... Mas Gabriel levantou uma mão, interrompendo o fluxo de desculpas. Seus olhos ainda estavam fixos na menina, como se estivesse tentando decifrar um enigma particularmente complexo. Isabela, por sua vez, parecia completamente alheia ao drama que havia causado, mantendo sua atenção focada na resposta que ainda aguardava. Você gosta de café? Gabriel perguntou finalmente, sua voz rouca por falta de uso em conversas que não fossem sobre negócios. Isabela fez uma careta expressiva. Não muito. É amargo. Mas mama diz que pessoas importantes tomam café, e você parece muito importante. Uma risada quase saiu dos lábios de Gabriel, mas foi rapidamente contida. Havia algo na honestidade brutal da criança que o atingiu de forma inesperada. Quando foi a última vez que alguém havia sido tão direto com ele? Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele sem a reverência forçada dos empregados ou a bajulação interesseira dos parceiros de negócios? E o que pessoas importantes como você tomam de manhã? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo ao dar continuidade à conversa. Chocolate quente, Isabela respondeu imediatamente, seus olhos se iluminando, com marshmallows, e às vezes mama faz panquecas em formato de estrela. Camila assistia à troca, com uma mistura de terror e fascínio. Em mais de 1 ano trabalhando na mansão, ela havia visto Gabriel conversar cordialmente com fornecedores, manter reuniões formais com sócios e dar ordens precisas sobre a administração da casa. Mas nunca o havia visto sorrir, mesmo que fosse apenas um esboço quase imperceptível, como aquele que agora tocava os cantos de sua boca. Chocolate quente parece mais interessante do que café, Gabriel admitiu, e então fez algo que deixou Camila completamente atônita. Empurrou a cadeira ao lado da sua, indicando para Isabela que se sentasse. Que tal pedirmos para sua mãe preparar chocolate quente para nós dois? Isabela não precisou ser convidada 2 vezes. Subiu na cadeira com a agilidade de quem havia escalado móveis a vida inteira. Ajeitou-se com seriedade exagerada e pousou os cotovelos na mesa de mogno, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Mama faz o melhor chocolate quente do mundo, ela declarou com absoluta convicção. Ela coloca canela e um pouquinho de baunilha. É um segredo da família. Gabriel olhou para Camila, que ainda estava paralisada na entrada da sala. Camila, seria possível? Claro, senhor Gabriel. Ela gaguejou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Eu vou preparar imediatamente. Enquanto Camila se dirigia apressadamente para a cozinha, o coração batendo descompassado, Gabriel se viu sozinho com a menina pela primeira vez. Isabela havia pegado uma das seções do jornal e fingia lê-lo com seriedade cômica, franzindo as sobrancelhas como se estivesse decifrando informações cruciais sobre o mercado financeiro. Entende alguma coisa aí? Gabriel perguntou, genuinamente curioso. Não, Isabela respondeu com honestidade refrescante. Mas você parecia muito concentrado lendo, então deve ser importante. Mama sempre diz que é bom fingir que sabemos coisas importantes quando estamos perto de pessoas importantes. Gabriel não conseguiu conter uma gargalhada surpreendida. Sua mãe é uma mulher sábia. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço, Isabela concordou solenemente. Ela sabe fazer qualquer coisa.
Cozinhar, costurar, contar histórias e até mesmo falar com pessoas importantes sem ficar nervosa. Ela fica nervosa perto de pessoas importantes? Isabela considerou a pergunta com a seriedade de um filósofo. Um pouquinho, especialmente perto de você. Acho que é porque você parece muito triste, e mama não gosta quando as pessoas estão tristes. A observação atingiu Gabriel como um soco no estômago. A perspicácia da criança era desconcertante. Sua capacidade de enxergar além das máscaras que os adultos usavam era ao mesmo tempo impressionante e perturbadora. Ele estava tentando formular uma resposta quando Camila retornou com uma bandeja de prata, carregando 2 xícaras de chocolate quente fumegante. As xícaras não eram as peças de porcelana fina que normalmente adornavam a mesa de Gabriel, mas canecas coloridas que Camila havia trazido de seu próprio conjunto. A de Isabela tinha desenhos de gatinhos, enquanto a que ela ofereceu a Gabriel ostentava um estampado de flores discreto mas alegre. O aroma que se elevava das canecas era rico e convidativo, uma mistura de chocolate, canela e baunilha que trouxe memórias que Gabriel havia enterrado profundamente. Obrigado, Camila, ele disse suavemente, aceitando a caneca. Cheira delicioso. Isabela soprou o chocolate quente com cuidado exagerado, criando pequenas ondulações na superfície. Tem que esperar esfriar um pouquinho, senão queima a língua. Uma vez eu não esperei, e fiquei 3 dias sem sentir gosto de nada. Gabriel encontrou-se imitando o gesto da menina, soprando delicadamente seu chocolate. Quando foi a última vez que ele havia se preocupado com algo tão simples quanto queimar a língua? Quando foi a última vez que havia prestado atenção em pequenos detalhes da vida cotidiana? Está bom? Isabela perguntou depois de tomar um gole experimental. Gabriel provou o chocolate e foi surpreendido pela explosão de sabores. Era rico sem ser enjoativo, doce sem ser excessivo, e havia algo na combinação de especiarias que o fazia pensar em conforto e lar. Está excepcional, ele disse, e pela primeira vez em 3 anos quis dizer exatamente isso. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi como o nascer do sol, após uma longa noite. Eu sabia que você ia gostar. Mama, ele gostou do seu chocolate. Camila, que havia permanecido discretamente próxima, permitiu-se um pequeno sorriso de alívio. Fico feliz, senhor Gabriel. Gabriel, ele corrigiu suavemente, surpreendendo a si mesmo. Apenas Gabriel. O café da manhã que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que a mansão havia presenciado em anos. Isabela tagarelou sobre seus desenhos animados favoritos, suas aventuras no jardim da casa anterior onde moravam e seus planos para quando fosse grande o suficiente para dirigir. Gabriel encontrou-se fazendo perguntas, rindo de observações particularmente engraçadas e, pela primeira vez em muito tempo, esquecendo completamente de olhar o relógio. Camila observava de longe, dividida entre gratidão e preocupação. Ver sua filha trazendo um sorriso genuíno ao rosto do patrão era gratificante, mas ela sabia que mudanças súbitas de humor podiam ser perigosas. Homens como Gabriel Monteiro não costumavam manter interesse em crianças por muito tempo, especialmente quando tinham seus próprios demônios para enfrentar. Quando Isabela finalmente terminou seu chocolate, ela saltou da cadeira com a energia renovada. Obrigada pelo café da manhã, Gabriel. Foi muito legal. Obrigado a você, Gabriel respondeu e quis dizer isso sinceramente. Foi refrescante. Isabela acenou alegremente e correu em direção à mãe, que a pegou no colo com um misto de alívio e apreensão. Gabriel permaneceu sentado à mesa por um longo momento após elas saírem, olhando para as 2 canecas vazias e o jornal abandonado. Algo havia mudado naquela manhã, algo que ele não conseguia nomear completamente, mas que sentia como um despertar gradual de uma parte de si mesmo que havia estado dormindo por muito tempo. O resto do dia transcorreu de forma estranha para Gabriel. Durante reuniões importantes sobre a expansão da fábrica têxtil, ele se pegou pensando no sorriso de Isabela. Enquanto revisava relatórios financeiros, ouvia ecos de sua risada cristalina. E quando voltou para casa naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, não se dirigiu imediatamente para seu escritório para continuar trabalhando até altas horas. Em vez disso,
encontrou-se vagando pelos corredores da mansão, notando coisas que havia ignorado por muito tempo. O som de vozes alegres vinha da cozinha, onde Camila e Isabela jantavam juntas. Pela fresta da porta entreaberta, ele pôde vê-las conversando animadamente. Isabela gesticulando enquanto contava alguma história, Camila rindo baixinho de suas travessuras. Havia vida naquela casa novamente. Gabriel percebeu com uma pontada de algo que poderia ser esperança ou melancolia, ele não tinha certeza. E pela primeira vez em anos, quando se deitou naquela noite, não foi atormentado pelos pesadelos usuais. Em vez disso, sonhou com olhos azuis curiosos e chocolate quente, servido em canecas coloridas. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na atmosfera da mansão Monteiro. Gabriel ainda mantinha sua rotina matinal rigorosa, mas agora havia uma expectativa diferente no ar quando descia para o café da manhã. Não admitia para si mesmo, mas seus ouvidos se aguçavam na esperança de ouvir passos pequenos descendo as escadas de mármore. Isabela, por sua vez, havia interpretado o convite para tomar chocolate quente como uma permissão permanente. Na manhã seguinte, apareceu pontualmente às 7 horas, desta vez usando um vestido amarelo com pequenas flores bordadas que Camila havia costurado à mão. Seus cabelos cacheados estavam presos com uma fita que combinava com o vestido, e ela carregava um caderno de desenho sob o braço. "Bom dia, Gabriel." Ela cumprimentou com a formalidade exagerada das crianças que tentam ser adultas. "Posso tomar chocolate quente com você de novo?" Gabriel, que havia passado a noite anterior se perguntando se aquele momento havia sido apenas um episódio isolado, sentiu algo se soltar em seu peito. "Claro, Isabela. Na verdade, já pedi para Camila preparar para nós dois." Os olhos da menina se iluminaram como estrelas. "Você pediu? Quer dizer que você queria que eu viesse?" A pergunta simples carregava uma carga emocional que Gabriel não estava preparado para enfrentar. Havia tanto tempo que ninguém ficava genuinamente feliz por sua companhia que ele havia esquecido como responder a tal entusiasmo. "Sim, eu queria que você viesse." Camila observava a interação da entrada da cozinha, uma bandeja com chocolate quente nas mãos e uma expressão de cautela no rosto. Conhecia o temperamento instável dos patrões ricos, sabia como podiam ser caprichosos em seus afetos. Não queria que Isabela se apegasse demais apenas para ser rejeitada quando Gabriel se cansasse da novidade. Mas conforme os dias se transformaram em semanas, algo extraordinário aconteceu. A rotina do café da manhã se tornou sagrada. Isabela chegava sempre às 7 em ponto. Gabriel garantia que o chocolate quente estivesse pronto e os dois passavam 1 hora conversando sobre assuntos que variavam desde os desenhos animados favoritos da menina até as aventuras que ela planejava ter quando crescesse. Gabriel descobriu que Isabela tinha uma imaginação fértil e uma perspectiva única sobre o mundo. Ela queria ser astronauta para poder visitar as estrelas e perguntar por que elas piscavam tanto. Também considerava ser veterinária para cuidar de todos os animais abandonados do mundo, ou talvez escritora para contar histórias que fizessem as pessoas felizes. Seus planos mudavam diariamente, mas sempre eram expostos com a convicção absoluta da infância. "E você?" Isabela perguntou numa manhã chuvosa de novembro, enquanto desenhava no seu caderno. "O que você queria ser quando era pequeno?" A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Fazia tanto tempo que ninguém lhe perguntava sobre sonhos ou aspirações que ele havia esquecido como era ter ambições além de manter o império empresarial funcionando. "Eu acho que queria ser piloto de avião." "Sério?" Isabela parou de desenhar e o encarou com admiração. "Você queria voar?" "Queria conhecer o mundo inteiro," Gabriel admitiu, surpreso por estar compartilhando algo tão pessoal. "Pensava em voar sobre montanhas, oceanos, cidades diferentes." "Por que você não virou piloto então?" A inocência da pergunta fez Gabriel sorrir melancolicamente. A vida, às vezes, nos leva por caminhos diferentes dos que planejamos. Isabela considerou isso com a seriedade de uma filósofa. "Mas você ainda pode voar. Minha mama sempre diz que nunca é tarde para realizar sonhos, só é preciso ser corajoso." As palavras da criança
ecoaram na mente de Gabriel durante todo aquele dia. Quando foi a última vez que ele havia sido verdadeiramente corajoso? Quando foi a última vez que havia feito algo por puro desejo, não por obrigação ou tradição familiar? Camila, observando de longe essas interações, começou a notar mudanças sutis em Gabriel. Ele sorria mais, mesmo quando pensava que ninguém estava olhando. Sua postura havia se tornado menos rígida e ele ocasionalmente assobiava baixinho enquanto caminhava pelos corredores. Mais significativamente, ele havia começado a fazer perguntas sobre Isabela durante o dia. Camila. Ele a chamou numa tarde enquanto ela organizava sua biblioteca particular. Isabela gosta de ler? Ela ama livros, Camila respondeu, ainda cautelosa sobre as intenções dele. Está aprendendo a ler sozinha, na verdade. É muito inteligente. E ela tem livros suficientes? Camila hesitou. A verdade era que Isabela possuía apenas 3 livros infantis, doados por uma vizinha na casa antiga onde moravam. Mas admitir isso seria revelar a situação financeira precária que as havia levado a aceitar emprego numa casa onde eram essencialmente intrusas na vida de um homem que preferia o isolamento. Ela se contenta com o que tem, Camila respondeu diplomaticamente. Gabriel não foi enganado pela resposta evasiva. No dia seguinte, uma coleção completa de livros infantis clássicos apareceu no quarto que Isabela dividia com a mãe no anexo dos empregados. Eram obras belíssimas, com capas coloridas e ilustrações magníficas. Isabela ficou tão extasiada que passou a manhã inteira pulando pela casa, contando para qualquer um que quisesse ouvir sobre seu tesouro literário recém-descoberto. Gabriel me deu livros, ela anunciou durante o café da manhã seguinte, com um volume de Alice no País das Maravilhas apertado contra o peito. Olha como são bonitos. Você gostou? Gabriel perguntou, tentando soar casual. É o presente mais maravilhoso que já recebi na vida inteira, Isabela declarou com a dramaticidade típica das crianças. Mama, o Gabriel é o homem mais gentil do mundo, não é? Camila, que havia passado a noite anterior tentando encontrar uma forma educada de recusar os livros caros, se viu sem palavras. O brilho nos olhos da filha tornava impossível qualquer objeção. É muito gentil mesmo, ela concordou suavemente. Gabriel sentiu uma onda de satisfação que não experimentava há anos. Dar aqueles livros havia sido um impulso, mas ver a alegria pura de Isabela validava completamente sua decisão. Quando foi a última vez que um gesto simples havia trazido tanta felicidade para alguém? As semanas se sucederam numa rotina confortável. Isabela continuava aparecendo para o café da manhã, agora sempre carregando um livro diferente para mostrar a Gabriel. Eles discutiam as histórias, Isabela fazendo perguntas sobre personagens e enredos que revelavam uma inteligência impressionante para sua idade. Gabriel se descobriu aguardando ansiosamente essas conversas, que haviam se tornado o ponto alto de seus dias. Camila, inicialmente apreensiva sobre o crescente apego entre sua filha e o patrão, começou a relaxar gradualmente. Gabriel nunca foi impaciente ou indelicado com Isabela, mesmo quando ela fazia perguntas particularmente curiosas ou derramava chocolate quente na toalha de mesa. Pelo contrário, ele demonstrava uma paciência infinita que surpreendia até mesmo Camila. Numa manhã particularmente fria de dezembro, Isabela apareceu para o café da manhã com um desenho especial. Era uma representação colorida da mesa de jantar, com 2 personagens claramente reconhecíveis sentados lado a lado, canecas de chocolate quente nas mãos e sorrisos enormes nos rostos. Fiz um desenho de nós, ela anunciou orgulhosamente, estendendo o papel para Gabriel. Você gostou? Gabriel estudou o desenho com atenção genuína. Isabela havia capturado algo essencial na imagem. A sensação de companheirismo, de 2 amigos compartilhando um momento especial. Ela havia até mesmo desenhado pequenos corações flutuando ao redor deles, simbolizando o afeto que havia crescido entre eles. É lindo, Gabriel disse, e sua voz carregava uma emoção que ele não tentou esconder. Posso ficar com ele? Claro! Isabela bateu palmas. Você pode colar na geladeira, como mama faz com meus desenhos. A ideia de colar um desenho infantil na geladeira de aço inoxidável da cozinha gourmet da mansão Monteiro era absurda,
Mas Gabriel se pegou considerando seriamente a sugestão. Em vez disso, ele teve uma ideia melhor. Que tal se emoldurássemos e colocássemos no meu escritório? Isabela ficou boquiaberta. No seu escritório de verdade, onde você trabalha com papéis importantes. Exatamente lá. Assim posso olhar para ele sempre que quiser lembrar dos nossos cafés da manhã. A felicidade de Isabela era tão intensa que ela saltou da cadeira e correu para abraçar Gabriel antes que qualquer um dos dois pensasse sobre a propriedade do gesto. Gabriel se enrijeceu por um instante, não acostumado ao toque físico após anos de isolamento. Mas depois, seus braços se fecharam ao redor da menina num abraço que carregava 3 anos de solidão reprimida. Camila, observando da entrada da cozinha, sentiu lágrimas picarem seus olhos. Havia algo profundamente tocante em ver aquele homem poderoso e aparentemente frio se desarmando completamente diante da inocência de sua filha. Mas junto com a emoção, uma preocupação cresceu em seu coração. O que aconteceria quando Gabriel se cansasse dessas interações? O que aconteceria quando ele lembrasse que elas eram apenas empregadas, pessoas temporárias em sua vida privilegiada? Gabriel, por sua vez, encontrou-se pensando em coisas que havia banido de sua mente por anos. O escritório mencionado a Isabela era um santuário sombrio, onde ele se enterrava em trabalho para evitar confrontar suas memórias. Mas a ideia de colocar um desenho alegre naquele espaço não lhe parecia mais absurda. Pelo contrário, começava a parecer necessária. Naquela tarde, Gabriel fez algo que não fazia há meses. Saiu mais cedo do escritório e foi pessoalmente a uma loja de molduras no centro de São Paulo. Escolheu uma moldura simples, mas elegante, adequada tanto para a seriedade de seu escritório quanto para a alegria do desenho que ela conteria. Quando retornou à mansão, encontrou Isabela no jardim com Camila, brincando entre as roseiras que sua mãe cuidava com tanto esmero. A menina estava tentando ensinar uma boneca de pano a tomar chá, numa mesinha de plástico que Camila havia improvisado. "Gabriel!" Isabela gritou ao vê-lo, largando a boneca e correndo em sua direção. "Você voltou cedo. Quer brincar de chá comigo?" A pergunta era simples, mas carregava um peso enorme. Gabriel olhou para a mesinha de plástico, para a boneca desarrumada, para o rostinho esperançoso de Isabela. 3 anos atrás ele teria encontrado desculpas, teria se refugiado em seu escritório, teria mantido a distância segura que protegia seu coração ferido. Em vez disso, ele se agachou ao lado da mesa improvisada e estendeu a mão para a xícara de plástico que Isabela lhe oferecia. "Seria uma honra tomar chá com você", ele disse solene, como se estivesse aceitando um convite para jantar na casa de um diplomata. O sorriso que Isabela lhe deu foi como o sol se pondo através de vitrais coloridos, projetando arco-íris em todas as direções. E pela primeira vez em 3 anos, Gabriel se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse ainda espaço em sua vida para a alegria simples e não complicada da infância. Camila observou a cena de longe, seu coração dividido entre gratidão e uma crescente consciência de que sua filha estava se apaixonando pela ideia de ter uma figura paterna. E Gabriel, sem perceber completamente, estava se apaixonando pela ideia de ser pai novamente. A transformação em Gabriel não passou despercebida por muito tempo. Margarete Monteiro, matriarca da família e uma mulher que havia construído sua vida inteira sobre o controle e a tradição, notou as mudanças em seu filho durante a visita mensal que fazia à mansão para discutir assuntos da empresa familiar. Margarete era uma mulher imponente aos 65 anos, com cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados, num coque elegante e roupas que gritavam classe e dinheiro antigo. Havia construído, junto com o falecido marido, um império têxtil que agora Gabriel administrava, mas ela ainda mantinha influência considerável sobre as decisões importantes da empresa e da família. "Gabriel, você parece diferente", ela observou durante um almoço formal num sábado de dezembro. Seus olhos perspicazes não perdiam nenhum detalhe. A postura mais relaxada do filho, o modo como ele ocasionalmente sorria sem razão aparente, a ausência da tensão constante que havia caracterizado seu comportamento nos últimos 3 anos. "Diferente como?", Gabriel perguntou, cortando metodicamente o salmão em seu prato.
evitando o olhar penetrante da mãe. Mais leve, menos sombrio. Margareth escolheu as palavras cuidadosamente. Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Gabriel hesitou. Como explicar para sua mãe pragmática e controladora que uma criança de 6 anos havia conseguido em algumas semanas o que anos de terapia e medicamentos não haviam alcançado? Como descrever a sensação de redescobrir partes de si mesmo que pensava terem sido enterradas para sempre? Apenas tenho dormido melhor ultimamente, ele respondeu diplomaticamente. Margareth não foi enganada pela resposta evasiva. Conhecia seu filho bem demais para acreditar que mudanças tão significativas pudessem ser atribuídas simplesmente a noites de sono melhores. Mas decidiu não pressionar no momento, preferindo conduzir sua própria investigação. Foi assim que, na semana seguinte, Margareth apareceu inesperadamente na mansão, numa manhã de segunda-feira, alegando ter esquecido alguns documentos importantes durante sua última visita. Gabriel havia saído cedo para uma reunião na fábrica, e a casa estava em sua rotina matinal habitual. Margareth entrou usando sua própria chave, como sempre fazia, e imediatamente notou sons que não esperava ouvir. Risadas infantis vindas da sala de jantar, acompanhadas de uma conversa animada em tons que claramente não pertenciam a nenhum funcionário adulto. Seguindo os sons, ela se aproximou da sala de jantar e parou na entrada, completamente atônita com a cena que encontrou. Gabriel estava sentado à mesa onde normalmente tomava seu café solitário, mas desta vez não estava sozinho. Uma menina loira de olhos azuis estava sentada ao seu lado, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história, e Gabriel escutava com uma expressão de interesse genuíno que Margareth não via há anos. E então o coelho disse para Alice que ela estava atrasada demais para a festa. Mas Alice disse que não sabia que havia uma festa porque ninguém tinha contado para ela. Isabela narrava com a seriedade de quem está relatando eventos históricos importantes. Eu acho que o coelho deveria ter sido mais educado, você não acha? Gabriel riu suavemente. Concordo completamente. A educação é sempre importante, mesmo quando estamos apressados. Exatamente, Isabela bateu a pequena mão na mesa para enfatizar seu ponto. Mama sempre diz que não custa nada ser gentil com as pessoas. Foi nesse momento que ambos notaram a presença de Margareth na entrada da sala. Gabriel se levantou imediatamente, uma expressão de surpresa e algo que poderia ser constrangimento atravessando seu rosto. Isabela, por sua vez, olhou curiosa para a senhora elegante sem demonstrar intimidação. Mãe, Gabriel disse, sua voz recuperando automaticamente o tom formal que usava em situações tensas. Não sabia que viria hoje. Evidentemente, Margareth respondeu secamente, seus olhos alternando entre o filho e a criança desconhecida. Quem é esta menina? Isabela, antes que Gabriel pudesse responder, saltou da cadeira e fez uma reverência exagerada que havia aprendido assistindo desenhos de princesas. Meu nome é Isabela Rodrigues. Muito prazer em conhecê-la, senhora. A educação da criança impressionou Margareth, que não esperava tal cortesia de uma menina obviamente pertencente às classes trabalhadoras. Isabela Rodrigues. Você é filha de algum funcionário? Sou filha da Camila, Isabela respondeu orgulhosamente. Ela é a melhor mama do mundo inteiro e também cuida muito bem desta casa. A realização atingiu Margareth como um raio. A empregada tinha uma filha, e de alguma forma essa criança havia conseguido acesso à mesa sagrada onde Gabriel tomava suas refeições. Mais alarmante ainda, Gabriel claramente não apenas tolerava, mas parecia genuinamente desfrutar da companhia da menina. Gabriel, posso falar com você em particular? Margareth perguntou, sua voz mantendo um tom controlado que Gabriel conhecia bem e que geralmente precedia conversas difíceis. Isabela, por que não vai procurar sua mãe? Gabriel sugeriu gentilmente. Tenho certeza de que ela tem atividades interessantes para você. Isabela assentiu alegremente. Está bem. Até amanhã, Gabriel. Não se esqueça de ler o capítulo do livro que eu marquei para você. Ela se despediu com um aceno alegre e saiu da sala, deixando Gabriel e Margareth sozinhos num silêncio tenso. Gabriel, o que exatamente está acontecendo aqui?
Margarete foi direto ao ponto, sua voz carregando o tom autoritário que havia usado durante anos para administrar negócios e família. A Isabela é uma criança inteligente e educada, que tem me feito companhia durante o café da manhã, Gabriel respondeu, tentando soar casual. Não vejo problema nisso. Não vê problema? Margarete se sentou pesadamente numa das cadeiras. Gabriel, essa criança é filha da empregada, há limites apropriados que devem ser mantidos. Por quê? A pergunta saiu mais defensiva do que Gabriel pretendia. Ela é uma criança doce que não faz mal a ninguém. Por que você está se colocando numa situação vulnerável? Margarete explicou com a paciência exagerada de quem explica conceitos óbvios para uma criança. Empregados e suas famílias vêm e vão. Se você se apega a essa menina, o que acontecerá quando a mãe dela decidir procurar outro emprego? Ou quando você precisar demitir a família por qualquer motivo? As palavras de Margarete atingiram Gabriel como socos físicos. Ele não havia considerado a temporalidade da situação. Não havia pensado na possibilidade de perder Isabela da mesma forma súbita e devastadora como havia perdido sua própria família 3 anos antes. Além disso, Margarete continuou, aproveitando a hesitação do filho. Você realmente conhece essa mulher? Sabe de onde ela veio? Quais são suas intenções reais? Uma mãe solteira com uma criança pequena, trabalhando numa mansão onde vive um homem rico e vulnerável. As implicações são óbvias. Camila não é assim, Gabriel protestou, mas havia uma semente de dúvida em sua voz. Ela é uma mulher honesta e trabalhadora. Talvez seja, Margarete concedeu diplomaticamente. Mas você realmente quer arriscar seu bem-estar emocional, que acabou de começar a se recuperar numa situação tão incerta? Gabriel ficou em silêncio, os argumentos de sua mãe ecoando em sua mente junto com as memórias das últimas semanas. A alegria que havia encontrado na companhia de Isabela, as conversas que haviam trazido cor de volta à sua vida, as manhãs que não começavam mais com o peso esmagador da solidão, tudo isso poderia realmente ser temporário e perigoso? Enquanto isso, Camila havia notado a chegada de Margarete e estava tentando manter Isabela ocupada na cozinha. Mas a menina, com a intuição aguçada das crianças, percebia que algo estava errado. Mamã, por que você está nervosa? Isabela perguntou, balançando as pernas enquanto estava sentada no balcão da cozinha, comendo biscoitos que Camila havia preparado para distraí-la. Não estou nervosa, amor, Camila mentiu, limpando compulsivamente superfícies que já estavam impecáveis. Está sim, você limpa coisas que já estão limpas quando está nervosa. Isabela observou com a perspicácia desconcertante. É por causa da senhora elegante que chegou? Camila pausou em suas atividades. Como explicar para uma criança de 6 anos as complexidades das diferenças sociais, as vulnerabilidades de sua posição, o medo constante de que sua felicidade recém-encontrada pudesse ser destruída por um capricho ou uma mudança de humor de pessoas poderosas? A senhora é a mãe do Gabriel, Camila explicou cuidadosamente. E mães às vezes se preocupam com seus filhos. Ela não gostou de mim? Isabela perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que partiu o coração de Camila. Não é isso, meu bem. É só que, às vezes, as pessoas precisam de tempo para se acostumar com mudanças. Na sala de jantar, a conversa entre Gabriel e Margarete havia se tornado mais intensa. Quero que você pense cuidadosamente sobre isso, Gabriel, Margarete estava dizendo. Você passou por um trauma terrível. É natural que se apegue à primeira fonte de alegria que encontra, mas você precisa questionar se essa alegria é real ou apenas uma distração temporária de sua dor. Gabriel olhou para a mesa, onde apenas momentos antes estava rindo com Isabela sobre aventuras de coelhos falantes. As canecas de chocolate quente ainda estavam lá, uma grande demais para mãos pequenas, a outra com um pouco de espuma grudada na borda, evidências simples de um momento de felicidade genuína. Ela não é uma distração, ele disse finalmente, sua voz carregando uma convicção que surpreendeu ambos. Isabela me fez lembrar de partes de mim mesmo que eu pensei ter perdido para sempre. E isso é exatamente o que me preocupa, Margarete respondeu suavemente. Você está projetando nessa criança
necessidades emocionais que ela não pode atender. Isso não é justo nem para você, nem para ela. Gabriel se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava para o jardim. Lá fora, podia ver Isabela brincando com uma boneca perto das roseiras, seu vestido amarelo brilhando como um pedaço de sol numa manhã cinzenta. Havia algo na liberdade de seus movimentos, na alegria não complicada de sua brincadeira, que contrastava drasticamente com as preocupações complexas e os medos que dominavam o mundo adulto. "E se você estiver errada?" ele perguntou sem se virar. "E se isso for exatamente o que eu preciso para finalmente seguir em frente?" Margarete se aproximou do filho, sua expressão suavizando ligeiramente. "Gabriel, eu só quero protegê-lo de mais dor. Você ainda não se recuperou completamente do que aconteceu com Letícia e Sofia." Os nomes de sua esposa e filha falecidas atingiram Gabriel como sempre faziam, trazendo uma onda de culpa e tristeza que ele havia aprendido a suportar, mas nunca a ignorar completamente. Letícia, com seu sorriso caloroso e seus sonhos de família grande. Sofia, com apenas 4 anos quando o acidente aconteceu, cheia de vida e possibilidades infinitas. "Talvez seja exatamente por isso que preciso de Isabela", ele disse baixinho. "Talvez seja a hora de permitir que a alegria entre novamente na minha vida, mesmo que seja arriscado." Margarete suspirou profundamente. Conhecia seu filho bem o suficiente para reconhecer quando ele havia tomado uma decisão. Ainda assim, não podia simplesmente aceitar uma situação que considerava potencialmente perigosa para ele. "Muito bem", ela disse finalmente, "mas prometa-me que será cauteloso e considere aumentar a supervisão sobre essa família. Às vezes, é necessário verificar as intenções das pessoas antes de confiar nelas completamente." Gabriel assentiu vagamente, sua atenção ainda focada em Isabela no jardim. A menina havia notado sua presença na janela e acenou entusiasmadamente, seu sorriso radiante mesmo à distância. Depois que Margarete partiu, Gabriel encontrou-se andando pelos corredores da mansão com uma inquietação que não sentia há semanas. As palavras de sua mãe haviam plantado sementes de dúvida que ele não queria cultivar, mas que pareciam crescer por conta própria. E se ele realmente estivesse se iludindo? E se sua necessidade desesperada de conexão humana estivesse o cegando para realidades inconvenientes? Quando chegou a hora do jantar, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu a todos na casa. Convidou Camila e Isabela para jantarem com ele na sala de jantar principal, em vez de elas comerem na cozinha como de costume. "Senhor Gabriel, isso não é necessário", Camila protestou, claramente desconfortável com a quebra de protocolo. "Eu gostaria da companhia", Gabriel insistiu, e havia uma determinação em sua voz que não admitia discussão. Se sua mãe tinha dúvidas sobre suas motivações, ele provaria que sua decisão era baseada em algo mais profundo que gratidão mal direcionada ou carência emocional. O jantar na sala principal da mansão Monteiro foi uma experiência surreal para Camila. Aos 28 anos, havia trabalhado em várias casas de família, mas nunca havia sido convidada a sentar-se à mesa dos patrões como uma igual. A sala de jantar, com sua mesa de mogno capaz de acomodar 12 pessoas, lustre de cristal e tapeçarias antigas, parecia um cenário de filme para alguém acostumada a refeições simples na cozinha. Isabela, por outro lado, adaptou-se à situação com a naturalidade típica das crianças. Sentou-se na cadeira que Gabriel havia puxado especialmente para ela, balançando as pernas que não chegavam ao chão, e examinou os múltiplos garfos e facas com curiosidade científica. "Para que serve essa colher pequena?" ela perguntou, apontando para a colher de sobremesa. "Para a sobremesa", Gabriel explicou pacientemente. "Você já experimentou sorvete de maracujá com calda de chocolate?" Os olhos de Isabela se arregalaram. "Existe isso?" Gabriel sorriu, uma expressão que havia se tornado cada vez mais frequente nas últimas semanas. "Existe, e é uma das especialidades da chefe que contrato para ocasiões especiais." Camila observava a interação com uma mistura de carinho e preocupação. Ver Isabela sendo tratada como uma princesinha era adorável, mas também aumentava seus temores sobre o que aconteceria quando essa fase passasse. Crianças se acostumavam rapidamente ao luxo, e seria devastador para Isabela
ter que retornar à realidade mais modesta que sempre havia sido sua vida. Camila, Gabriel se dirigiu a ela, notando seu silêncio. Isabela me contou que você está fazendo um curso. Posso perguntar sobre o que é? Camila hesitou, não esperando que Isabela tivesse mencionado seus estudos noturnos. É um curso técnico em administração, ela respondeu cautelosamente. Estudo à noite 3 vezes por semana. Administração, Gabriel repetiu genuinamente interessado. Você planeja trabalhar em escritórios? Espero um dia ter minha própria empresa, Camila admitiu, e depois se arrependeu imediatamente da honestidade. Empregadas domésticas não deveriam ter ambições empresariais. Isso poderia ser visto como pretensioso ou desrespeitoso. Mas Gabriel não demonstrou nenhum sinal de desaprovação. Que tipo de empresa? Isabela respondeu antes que Camila pudesse. Mama quer ter uma empresa de organização de festas. Ela é muito boa em fazer coisas bonitas e deliciosas. Fez meu aniversário de 5 anos numa sala pequeninha, mas pareceu um palácio de princesa. Gabriel olhou para Camila com interesse renovado. Organização de eventos é um mercado promissor em São Paulo. Você já tem experiência prática? Um pouco, Camila respondeu modestamente. Organizei algumas festas para vizinhas no bairro onde morávamos antes. Nada muito elaborado. Mama é modesta, Isabela interjeitou lealmente. Ela fez a festa da Dona Maria com apenas R$ 50 e todo mundo disse que parecia coisa de revista. A conversa fluiu naturalmente durante todo o jantar. Gabriel descobriu que Camila tinha uma mente analítica impressionante e ideias criativas sobre gestão de eventos. Ela, por sua vez, ficou surpresa com o interesse genuíno que ele demonstrava por seus sonhos e ambições. Não havia condescendência em suas perguntas, apenas curiosidade real sobre uma pessoa que ele estava começando a ver como mais do que apenas uma empregada. Isabela, alimentada e feliz, eventualmente adormeceu em sua cadeira, a cabeça inclinada para o lado num ângulo que só as crianças conseguem achar confortável. Gabriel e Camila baixaram automaticamente as vozes, mas continuaram conversando. Posso perguntar sobre o pai de Isabela? Gabriel perguntou delicadamente, depois de uma pausa na conversa. O rosto de Camila se fechou ligeiramente. Não há muito o que dizer. Ele nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Ele sabe que tem uma filha? Sabe. A resposta foi seca, carregando anos de mágoa mal resolvida. Simplesmente não se importa. Gabriel estudou a expressão de Camila, reconhecendo a dor familiar de alguém que havia sido abandonado por quem deveria proteger. Deve ter sido difícil criar Isabela sozinha. Foi, Camila admitiu, relaxando ligeiramente diante da empatia em sua voz. Principalmente no começo. Eu tinha 17 anos quando ela nasceu. Meus pais me expulsaram de casa. Chamaram-me de vergonha da família. 17 anos. Gabriel repetiu suavemente. Você era praticamente uma criança. Mas Isabela me fez crescer rapidamente, Camila disse, olhando com carinho para a filha adormecida. Tive que aprender a ser mãe, pai e sustento da família ao mesmo tempo. Gabriel sentiu uma onda de admiração pela mulher sentada à sua frente. Aos 17 anos, quando ele estava preocupado apenas com festas universitárias e carros esportivos, ela estava enfrentando responsabilidades que muitos adultos considerariam esmagadoras. Você fez um trabalho excepcional, ele disse sinceramente. Isabela é uma criança extraordinária. Obrigada, Camila respondeu, e havia emoção genuína em sua voz. Isso significa muito vindo de você. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de uma compreensão mútua que estava se desenvolvendo entre eles. Ambos haviam enfrentado perdas significativas. Ambos haviam sido forçados a reconstruir suas vidas a partir de fragmentos dolorosos. Posso perguntar sobre sua família? Camila perguntou hesitantemente. Isabela mencionou que você parecia triste quando ela o conheceu. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos brincando com a taça de vinho que havia deixado praticamente intocada. Era raro ele falar sobre Letícia e Sofia, mesmo com terapeutas pagos para ouvi-lo. Eu era casado, ele começou finalmente. Minha esposa se chamava Letícia. Tínhamos uma filha, Sofia, que tinha 4 anos quando ele parou incapaz de completar a frase.
Mesmo depois de 3 anos, as palavras ainda se recusavam a sair facilmente. Um acidente de carro, ele continuou eventualmente. Eu estava viajando a negócios. Elas estavam voltando da aula de balete de Sofia quando um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Camila sentiu lágrimas picar em seus olhos. Suddenly, a tristeza profunda que sempre cercava Gabriel fazia perfeito sentido. A solidão da mansão, a resistência ao contato humano, a forma como ele olhava para Isabela com uma mistura de carinho e melancolia, tudo se encaixava numa narrativa de luto não resolvido. Sinto muito, ela disse suavemente. Não posso imaginar como deve ter sido. Durante muito tempo, eu não conseguia entender por que eu havia sobrevivido e elas não, Gabriel confessou. Porque eu estava numa reunião sem importância em outro estado enquanto elas precisavam de mim. Não foi sua culpa, Camila disse com convicção. Você não podia saber o que aconteceria. Logicamente, eu sei disso, Gabriel respondeu. Mas a culpa não é sempre lógica. Camila estendeu instintivamente a mão e tocou levemente o braço dele, um gesto simples de conforto. Gabriel olhou para o toque, surpreso pela naturalidade do gesto e pelo modo como não se sentiu desconfortável com ele. Isabela se parece com Sofia? Camila perguntou delicadamente. Gabriel considerou a pergunta. Não fisicamente. Sofia tinha cabelos escuros como os meus, olhos castanhos, mas a personalidade, a curiosidade insaciável, a forma como vê magia em coisas simples, a honestidade brutal das crianças. Isso é muito parecido. Talvez seja por isso que vocês se conectaram tão rapidamente. Talvez, Gabriel concordou. Ou talvez Isabela seja simplesmente especial por conta própria. Eles foram interrompidos por Isabela, se mexendo na cadeira, seus olhos se abrindo lentamente. Mama, ela chamou sonolenta. Estou aqui, amor. Camila respondeu imediatamente, se levantando para pegar a filha no colo. Posso dormir aqui? Isabela perguntou, ainda meio adormecida, se aconchegando contra o ombro da mãe. Gabriel e Camila trocaram olhares. A pergunta inocente carregava implicações que ambos entendiam, mas que não sabiam como abordar. Acho que seria melhor voltarmos para nosso quarto, Camila respondeu diplomaticamente. Mas eu gosto daqui, Isabela protestou suavemente. É como uma família de verdade. As palavras da criança atingiram Gabriel como um soco no peito. Uma família de verdade. Era isso que eles pareciam, sentados ao redor daquela mesa grande demais. Era isso que ele estava inconscientemente buscando ao convidar Camila e Isabela para jantarem com ele. Isabela, você e Mama podem jantar aqui sempre que quiserem, Gabriel disse impulsivamente, surpreso por suas próprias palavras. Esta mesa é grande demais para uma pessoa só. Camila o encarou, chocada pela oferta. Senhor Gabriel, isso é muito generoso, mas... Gabriel, ele corrigiu. E não é generosidade, é necessidade. Esta casa tem estado muito silenciosa por muito tempo. Isabela sorriu sonolenta. Posso chamar você de tio Gabriel? A pergunta simples fez Gabriel engolir em seco. Tio. Uma posição de proximidade, mas não de substituição paterna. Um lugar seguro onde ele poderia cuidar de Isabela sem tentar substituir o que havia perdido. Eu ficaria honrado, ele respondeu sinceramente. Naquela noite, depois que Camila colocou Isabela para dormir, ela permaneceu acordada por horas, refletindo sobre as mudanças dramáticas que haviam acontecido em suas vidas nas últimas semanas. Gabriel Monteiro, o empresário solitário e intimidante que ela havia conhecido ao aceitar o emprego, estava se revelando um homem profundamente ferido, mas fundamentalmente gentil. No andar superior, Gabriel também estava acordado, olhando para o teto de seu quarto e pensando sobre a sensação de jantar em família pela primeira vez em 3 anos. As advertências de sua mãe ecoavam em sua mente, mas eram abafadas pela lembrança do sorriso de Isabela e pela conversa genuína que havia tido com Camila. Talvez Margarete estivesse certa sobre os riscos. Talvez ele estivesse se expondo a uma nova forma de dor. Mas pela primeira vez desde o acidente, Gabriel sentiu que estava vivendo novamente, não apenas existindo. E talvez isso valesse qualquer risco. Na manhã seguinte,
Gabriel acordou com uma sensação de expectativa que não sentia há anos. O café da manhã com Isabela havia se tornado o ponto alto de seus dias, mas agora havia uma dimensão adicional, a consciência crescente de que Camila não era apenas a mãe de Isabela, mas uma mulher interessante e forte por mérito próprio. Quando desceu para a sala de jantar, encontrou Isabela já esperando, mas desta vez Camila estava com ela, preparando a mesa com o cuidado meticuloso que caracterizava todo o seu trabalho. "Bom dia, família", Gabriel disse impulsivamente, e depois ficou surpreso com suas próprias palavras. Isabela bateu palmas. "Tio Gabriel, mama disse que podemos tomar café da manhã juntos todos os dias agora." Gabriel olhou para Camila, que parecia ligeiramente constrangida. "Se isso não for muito inconveniente para você", ela disse cautelosamente. "É exatamente o que eu quero", Gabriel respondeu, e percebeu que estava falando a mais pura verdade. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que nenhum dos três havia experimentado antes, mas que se sentia surpreendentemente natural. Os cafés da manhã se tornaram reuniões familiares, onde Isabela contava seus sonhos da noite anterior, Camila discutia discretamente os planos do dia e Gabriel compartilhava histórias de quando era criança que faziam Isabela rir até ficar sem ar. Gabriel descobriu que tinha uma facilidade inesperada para entreter crianças, inventando histórias sobre animais falantes que viviam aventuras no jardim da mansão. Isabela pendia de cada palavra, ocasionalmente interrompendo para sugerir reviravoltas na trama ou questionar a lógica dos eventos fantásticos. "Mas, tio Gabriel", ela protestou numa manhã ensolarada de janeiro, "como o esquilo conseguiu dirigir o carro se suas patas são muito pequenas para alcançar os pedais?" Gabriel fingiu considerar seriamente a objeção. "Ah, mas este não era um esquilo comum. Era um esquilo mágico que tinha inventado pedais especiais, que funcionavam com o poder da imaginação." Isabela assentiu solenemente. "Isso faz muito mais sentido. Continue a história." Camila observava essas interações com uma mistura de alegria e apreensão crescente. Ver Isabela tão feliz era maravilhoso, mas a menina estava claramente se apegando a Gabriel de uma forma que poderia ser problemática. Ela havia começado a se referir a ele como família em conversas com outras crianças no parque, a incluí-lo em desenhos de Minha Família e a planejar presentes de aniversário para ele com meses de antecedência. A preocupação de Camila se intensificou quando Gabriel começou a demonstrar interesse ativo em suas aspirações profissionais. Uma noite, depois que Isabela foi dormir, ele apareceu na cozinha onde ela estava estudando para uma prova de contabilidade. "Camila, posso interromper por um momento?" Ela levantou os olhos dos livros espalhados pela mesa pequena, notando que Gabriel carregava uma pasta de couro sob o braço. "Claro, Gabriel. Precisa de alguma coisa?" "Na verdade, quero mostrar algo para você." Ele se sentou na cadeira oposta e abriu a pasta, revelando vários folhetos coloridos e formulários. "Pesquisei sobre cursos de gestão de eventos em São Paulo. Há algumas opções excelentes que poderiam complementar seus estudos em administração." Camila olhou para os materiais com uma mistura de surpresa e constrangimento. "Gabriel, isso é muito gentil, mas esses cursos são caros. Não tenho condições de..." "Eu gostaria de patrocinar seus estudos", Gabriel interrompeu. "Considere um investimento. Uma pessoa com suas habilidades e determinação merece todas as oportunidades de sucesso." A oferta deixou Camila sem palavras. Nenhum patrão jamais havia demonstrado interesse em seu desenvolvimento profissional, muito menos se oferecido para financiá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a generosidade a deixava profundamente desconfortável. "Não posso aceitar", ela disse finalmente. "Seria muito dinheiro e eu não teria como retribuir." "Não estou pedindo retribuição", Gabriel explicou pacientemente. "Estou oferecendo uma oportunidade. Você tem talento real, Camila. Seria um desperdício não cultivá-lo. Mas por que você faria isso por mim?" A pergunta saiu mais direta do que Camila pretendia, carregada com confusão genuína. Gabriel hesitou, não tendo uma resposta simples. Por que estava tão investido no sucesso de Camila? Era gratidão pela alegria que Isabela havia trazido à sua vida?
Era admiração pela força e determinação que ela havia demonstrado? Ou havia algo mais profundo, algo que ele não estava pronto para examinar? Porque acredito em você, ele disse finalmente. E porque tenho recursos que podem fazer diferença na vida de pessoas que merecem sucesso. Camila estudou seu rosto, procurando sinais de motivações ocultas, mas tudo que via era sinceridade genuína e algo que poderia ser carinho real. Ainda assim, aceitar uma ajuda tão significativa a colocaria numa posição de dependência que a assustava. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou diplomaticamente. Claro. Não há pressa. Naquela noite, Camila deitou acordada pensando sobre a oferta de Gabriel. Parte dela queria aceitar desesperadamente. Os cursos que ele havia pesquisado realmente poderiam abrir portas que ela nem sabia existir. Mas outra parte temia as complicações que tal generosidade poderia trazer. O que ele esperaria em troca? Como isso mudaria a dinâmica entre eles? Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Isabela fez uma observação que surpreendeu os dois adultos. Tio Gabriel, você está apaixonado pela mama? Gabriel quase engasgou com seu chocolate quente, enquanto Camila ficou vermelha como um tomate. Isabela! Camila exclamou. Que pergunta é essa? Foi só curiosidade, Isabela respondeu inocentemente. Vocês ficam se olhando muito. E na televisão, quando as pessoas se olham muito, é porque estão apaixonadas. Gabriel se recuperou primeiro, limpando a garganta nervosamente. Isabela, sua mãe e eu somos amigos. Amigos se olham quando conversam. Ah, Isabela assentiu seriamente. Mas você acha a mama bonita? Isabela, chega! Camila interveio antes que Gabriel pudesse responder, mas não antes dele ter tempo para perceber que sim, ele achava Camila muito bonita. Seus olhos expressivos, a forma como prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha quando estava concentrada, o sorriso suave que reservava para momentos especiais com Isabela. O resto do café da manhã transcorreu com um constrangimento leve, mas não desagradável. Depois que Isabela saiu para brincar no jardim, Gabriel e Camila se encontraram sozinhos novamente. Desculpe pela pergunta dela, Camila disse baixinho. Às vezes, Isabela é muito direta. Crianças costumam ser, Gabriel respondeu. E às vezes, elas veem coisas que os adultos preferem ignorar. Camila o encarou, tentando decifrar o significado por trás de suas palavras. Havia algo no tom de Gabriel que sugeria que a pergunta de Isabela não havia sido completamente descabida. Antes que qualquer um dos dois pudesse explorar o assunto mais profundamente, foram interrompidos pela chegada de Margarete Monteiro, que entrou na mansão sem avisar prévio, como era seu costume. Gabriel! Sua voz ecoou pelo corredor. Precisamos conversar. Gabriel suspirou, reconhecendo o tom que geralmente precedia confrontos familiares. Estou na sala de jantar, mãe. Margarete apareceu na entrada impecavelmente vestida como sempre, mas com uma expressão que misturava irritação e preocupação. Seus olhos se moveram rapidamente entre Gabriel e Camila, registrando a proximidade física e a atmosfera íntima que era evidente mesmo para um observador casual. Camila, você poderia nos dar privacidade? Margarete disse, não exatamente um pedido. Camila assentiu rapidamente e começou a recolher as xícaras da mesa, mas Gabriel a deteve com um gesto. Camila pode ficar. Somos todos adultos aqui. Margarete ergueu uma sobrancelha, claramente desaprovando a decisão do filho. Muito bem. Gabriel, recebi informações preocupantes sobre esta situação. Que tipo de informações? Pessoas estão comentando sobre seu comportamento recente, sobre como você tem sido visto em público com uma empregada e sua filha, sobre como tem tratado essa família como se fossem parentes. Gabriel sentiu raiva crescer em seu peito. E o que exatamente há de errado em tratar pessoas decentes com respeito? Nada, desde que você mantenha os limites apropriados, Margarete respondeu friamente. Mas me contaram que você está considerando pagar por educação especializada para a empregada. Isso vai além do que qualquer patrão razoável faria. Camila se enrijeceu, percebendo que havia sido investigada. Gabriel notou sua reação e sentiu sua irritação se transformar em raiva genuína. Como você soube disso? Tenho contatos na indústria educacional.
Quando o filho de Margarete Monteiro faz consultas sobre cursos de eventos, as pessoas notam. Margarete se aproximou da mesa, sua presença dominando o espaço. Gabriel, você precisa entender que isso está se tornando um escândalo. Pessoas estão especulando sobre a natureza do seu relacionamento com essa mulher. Que pessoas? Gabriel perguntou perigosamente. Sócios, clientes, outras famílias de nossa posição social. Você realmente quer que a empresa sofra porque você não consegue manter relacionamentos apropriados? Camila se levantou abruptamente, sua dignidade ferida finalmente superando sua necessidade de manter o emprego. Com licença, mas acho melhor eu me retirar desta conversa. Sente-se, Gabriel disse firmemente, direcionando o comando tanto para Camila quanto para sua mãe. Margarete, você ultrapassou todos os limites aceitáveis. Não tolerarei que você investigue pessoas que considero amigas, nem que faça insinuações sobre os motivos por trás de minha generosidade. Amigos? Margarete riu amargamente. Gabriel, você realmente acredita que uma empregada doméstica de 28 anos com uma filha pequena quer sua amizade? Você não vê as implicações óbvias aqui? As únicas implicações óbvias aqui são o preconceito de classe e a incapacidade de aceitar que pessoas de backgrounds diferentes possam formar relacionamentos genuínos. Gabriel replicou. Camila assistia ao confronto entre mãe e filho com crescente desconforto. Embora apreciasse a defesa que Gabriel fazia dela, não podia ignorar que Margarete havia tocado em medos que ela própria carregava. E se as pessoas realmente estivessem especulando sobre seus motivos? E se sua presença estivesse realmente prejudicando a reputação de Gabriel? Gabriel, ela interveio suavemente. Talvez sua mãe tenha razão sobre manter certa distância. Não quero causar problemas para você. Gabriel se virou para ela e havia algo feroz em seus olhos. Camila, você e Isabela não são problemas. Vocês são as melhores coisas que aconteceram em minha vida nos últimos 3 anos. Não vou permitir que preconceito social ou fofoca maliciosa me impeçam de manter relacionamentos que valorizo. Margarete observou a troca com um crescente alarme. O tom de Gabriel, a forma como olhava para Camila, a intensidade emocional de sua defesa, tudo apontava para um apego que ia muito além de simpatia por uma empregada prestativa. Gabriel, ela disse com um tom mais suave, eu só quero protegê-lo. Você passou por um trauma terrível e é natural que se apegue às primeiras pessoas que trouxeram alegria de volta à sua vida. Mas você precisa questionar se esses sentimentos são reais ou apenas gratidão mal interpretada. A declaração atingiu Gabriel como um soco, não porque fosse falsa, mas porque continha um grão de verdade que ele não estava pronto para examinar. Seus sentimentos por Camila e Isabela eram complexos, misturando gratidão, carinho, solidão reprimida e algo mais que ele não conseguia nomear. Isabela escolheu aquele momento para entrar correndo na sala, alheia à tensão que dominava o ambiente. Tio Gabriel, mama, a senhora elegante voltou, ela anunciou alegremente, se dirigindo diretamente para Gabriel e subindo em seu colo como sempre fazia. Margarete observou a familiaridade da criança com seu filho, a forma como Gabriel automaticamente ajustou sua posição para acomodá-la confortavelmente, o sorriso genuíno que apareceu em seu rosto, apesar da situação tensa. Olá, Isabela, Margarete disse, sua voz suavizando automaticamente na presença da criança. Isabela se virou para estudar a visitante com curiosidade. Você é a vovó do tio Gabriel? A pergunta simples pegou Margarete desprevenida. Eu sou a mãe dele, sim. Então você é como uma vovó para mim também, Isabela declarou com a lógica inquestionável da infância. Eu nunca tive vovó antes. Margarete sentiu algo se mexer em seu peito diante do entusiasmo da criança. Havia perdido sua própria neta junto com a tragédia que havia devastado Gabriel, e a alegria inocente de Isabela despertou uma dor que ela havia enterrado profundamente. Que Isabela, Camila interveio rapidamente, não incomode a senhora Margarete. Ela não está incomodando, Margarete disse surpreendentemente. Na verdade, Isabela, você gostaria de me mostrar alguns de seus desenhos que Gabriel mencionou? O resto da visita transcorreu de forma surpreendentemente civil. Isabela, completamente inconsciente das tensões políticas e sociais ao seu redor,
Tratou Margarete como havia tratado Gabriel, com curiosidade aberta e carinho espontâneo. Margarete, por sua vez, encontrou-se genuinamente encantada pela personalidade da criança. Quando Margarete finalmente partiu, deixou Gabriel e Camila sozinhos com mais perguntas do que respostas. A situação estava se tornando mais complicada a cada dia, e ambos sabiam que em breve teriam que tomar decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. As semanas que se seguiram à confrontação com Margarete trouxeram uma consciência aumentada das complexidades de sua situação. Gabriel encontrava-se navegando cuidadosamente entre seu crescente apego à família improvisada e a pressão social que sua mãe havia destacado. Camila, por sua vez, estava mais cautelosa, mais consciente de cada olhar, cada gesto, cada palavra que poderia ser mal interpretada. Mas Isabela, alheia às sutilezas políticas do mundo adulto, continuava a ser a força que os mantinha unidos. Seus cafés da manhã permaneceram sagrados, embora agora carregassem um peso adicional de consciência sobre o que representavam para o mundo exterior. Uma manhã de fevereiro, enquanto Isabela estava entretida com seus livros no jardim, Gabriel tomou uma decisão que havia estado considerando por dias. Camila, ele disse, sua voz carregando uma seriedade incomum. Gostaria de levá-las para sair no próximo sábado. Ao shopping, talvez um parque de diversões. Isabela mencionou que nunca foi ao Play Center. Camila pausou no meio de organizar os pratos do café da manhã. Gabriel, isso é muito gentil, mas não sei se é apropriado. Por causa do que minha mãe disse? Não é só isso. Camila suspirou, se sentando na cadeira oposta a ele. As outras funcionárias do prédio começaram a fazer comentários, perguntas sobre por que trabalho aqui há tanto tempo, por que Isabela tem acesso à casa principal. Gabriel sentiu raiva crescer novamente. Que tipo de comentários? Nada direto, apenas insinuações, sorrisinhos, olhares. Camila baixou a voz. Uma delas sugeriu que eu estava aproveitando bem minha posição aqui. O punho de Gabriel se fechou involuntariamente sobre a mesa. Quem disse isso? Não importa quem foi, Camila respondeu rapidamente. O importante é que as pessoas estão notando, e talvez tenham razão sobre manter certa distância. Elas não têm razão, Gabriel disse firmemente. E eu me recuso a permitir que fofoca maliciosa determine como trato pessoas que me importo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Pessoas que me importo. Era a primeira vez que Gabriel havia articulado seus sentimentos de forma tão direta. Camila o encarou, procurando por sinais de que ele havia falado impulsivamente. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade absoluta e algo que parecia muito com determinação. Gabriel, ela começou hesitantemente. Sei que a situação é complicada, ele interrompeu. Sei que há questões de classe, de posição social, de expectativas, mas não posso fingir que vocês duas não se tornaram importantes para mim. Importantes como? A pergunta saiu mais direta do que Camila pretendia. Gabriel hesitou, confrontado com a necessidade de examinar sentimentos que havia estado evitando nomear. Isabela me fez lembrar como é ser feliz novamente, como é acordar com expectativa em vez de dread. E você? Ele parou lutando para encontrar palavras adequadas. Eu o quê? Camila perguntou suavemente. Você me fez lembrar que ainda sou capaz de me importar com alguém, de querer proteger alguém, de sentir coisas que pensei ter perdido para sempre. A confissão deixou ambos em silêncio. Era território perigoso, uma admissão que mudava fundamentalmente a dinâmica entre eles. Já não poderiam fingir que eram simplesmente patrão e empregada, ou mesmo apenas amigos. Gabriel, Camila disse finalmente, você tem certeza de que esses sentimentos são por mim ou pela estabilidade que represento? Pela normalidade que Isabela trouxe à sua vida? A pergunta ecoava as preocupações que Margarete havia levantado, mas vinda de Camila carregava uma vulnerabilidade que a tornava ainda mais pontual. No começo, eu me perguntei a mesma coisa, Gabriel admitiu honestamente. Pensei que talvez fosse apenas gratidão ou necessidade de substituir o que havia perdido. Mas nos últimos dias, observando você estudar à noite, vendo sua determinação em construir um futuro melhor para Isabela,
notando sua força em situações difíceis. Percebo que meus sentimentos são por você, Camila Rodrigues, não por uma ideia abstrata de companhia ou normalidade. Camila sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia tanto tempo que ninguém a via como uma pessoa completa, com sonhos e ambições, além de sua responsabilidade como mãe. A maioria dos homens que havia conhecido a viam apenas como uma mãe solteira desesperada ou como uma oportunidade conveniente. E o que fazemos com isso? Ela perguntou pragmaticamente. Mesmo que nossos sentimentos sejam reais, as complicações não desaparecem. Gabriel se inclinou para a frente, pegando delicadamente a mão dela. Enfrentamos as complicações juntos. Um dia de cada vez. O toque de sua mão era caloroso, seguro, e Camila se permitiu por um momento imaginar como seria ter alguém para dividir as responsabilidades, as preocupações, as alegrias. Mas a realidade intrudiu rapidamente. Gabriel, você é um homem rico e poderoso. Eu sou uma empregada doméstica com uma filha pequena e um passado complicado. O mundo não vai aceitar isso facilmente. Então mudamos o mundo, Gabriel disse com a convicção de alguém acostumado a superar obstáculos. Ou pelo menos nossa parte dele. Antes que Camila pudesse responder, Isabela apareceu na entrada da sala, carregando um desenho novo e com terra nas mãos de suas aventuras no jardim. Olha o que desenhei, ela anunciou orgulhosamente, estendendo o papel para Gabriel. Era uma representação colorida de 3 figuras de mãos dadas em frente a uma casa grande, com corações flutuando ao redor e Minha Família escrito em letras irregulares na parte superior. Gabriel e Camila trocaram olhares significativos. A inocência de Isabela havia capturado perfeitamente o que ambos estavam tentando navegar. A realidade emocional de se tornarem uma família, independentemente das complicações sociais. É lindo, Isabela, Gabriel disse sinceramente. Posso pendurar este também no meu escritório? Claro, mas desta vez pode colocar num lugar onde todo mundo possa ver? A pergunta simples carregava implicações profundas. Gabriel olhou para Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Pode ser, ele respondeu. Todo mundo merece saber sobre famílias especiais. Naquela tarde, enquanto Isabela estava fazendo a cesta e Camila cuidava da lavanderia, Gabriel tomou uma decisão que sabia ser arriscada, mas necessária. Ligou para sua secretária na empresa. Marina, preciso que você faça algumas pesquisas para mim, discretamente. Claro, senhor Monteiro. O que precisa? Quero informações sobre um homem chamado Bruno Silva. Provavelmente está na faixa dos 30 anos. Pode ter conexões com a região onde Camila Rodrigues morava antes de vir trabalhar aqui. Houve uma pausa. Alguma razão específica para a pesquisa, senhor? Gabriel hesitou. Como explicar que tinha um pressentimento, uma intuição de que o passado de Camila não estava tão enterrado quanto ela acreditava? Apenas uma verificação de rotina, nada oficial. Entendi. Quanto tempo tenho? Não há pressa. Apenas seja discreta. Naquela noite, durante o jantar na sala principal, uma tradição que haviam mantido apesar das complicações, Isabela fez uma pergunta que pegou ambos os adultos desprevenidos. Mama, por que eu não tenho um papai como as outras crianças? Camila quase engasgou com sua comida. Era uma pergunta que havia estado esperando, mas para a qual nunca se sentiu completamente preparada. Você tem uma família diferente, amor, ela respondeu cuidadosamente. Algumas crianças têm mama e papai, outras têm só mama ou só papai, e algumas têm famílias especiais como a nossa. Isabela considerou isso seriamente. Mas tio Gabriel poderia ser como um papai para mim? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Gabriel sentiu algo se apertar em seu peito, uma mistura de alegria e terror diante da responsabilidade que a pergunta implicava. Isabela, Camila disse delicadamente, tio Gabriel é muito especial para nós, mas ser papai é uma coisa muito séria. Eu seria honrado em ser como um papai para você, Isabela. Gabriel interrompeu suavemente. Se isso é algo que você quer e se sua mama concorda. Isabela bateu palmas. Eu quero muito. Camila olhou para Gabriel, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Era um momento de definição, um passo que não poderia ser desfeito. Uma vez que Isabela começasse a vê-lo como uma figura paterna,
qualquer separação futura seria devastadora para ela. Tem certeza? Camila perguntou a Gabriel, sua voz carregada de todas as implicações não ditas. Gabriel assentiu. Tenho certeza. Mas nem Gabriel nem Camila sabiam que, naquele exato momento, Bruno Silva estava num bar em outro bairro de São Paulo, olhando para um artigo de jornal social que mencionava Gabriel Monteiro e comentava sobre suas recentes aparições em família. A foto granulada mostrava Gabriel, Camila e Isabela saindo de uma loja de livros infantis. Bruno estudou a imagem com interesse crescente, reconhecendo imediatamente a mulher e a criança. Camila parecia bem, próspera até. E a criança? A criança que ele havia abandonado 6 anos antes estava claramente vivendo numa situação muito confortável. Uma ideia começou a se formar na mente de Bruno. Uma ideia que envolveu oportunidades não exploradas e possibilidades financeiras. Se Camila havia conseguido um emprego numa casa rica, se estava claramente em boa posição com o patrão, talvez fosse hora de requindlear uma conexão há muito abandonada. Afinal, Isabela era sua filha, e pais tinham direitos. Bruno tomou o último gole de sua cerveja e alcançou seu telefone celular. Era hora de fazer algumas pesquisas sobre Gabriel Monteiro e descobrir exatamente quão lucrativa essa situação poderia se tornar. Na mansão em Jardins, Gabriel estava ajudando Isabela a escovar os dentes antes de dormir, completamente alheio ao fato de que o passado estava prestes a bater em sua porta de uma forma que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Os 2 meses seguintes transcorreram com uma felicidade doméstica que nenhum dos 3 havia experimentado antes. Gabriel havia cumprido sua promessa de levar Camila e Isabela para passeios nos finais de semana, desafiando abertamente qualquer comentário malicioso que pudessem gerar. O Play Center havia sido apenas o primeiro de muitas aventuras: zoológico, parques, museus e até mesmo um fim de semana na praia em Santos, onde Gabriel alugou uma casa com vista para o mar. Isabela floresceu sob a atenção e estabilidade. Seus desenhos agora incluíam constantemente 3 figuras felizes, e ela havia começado a se referir a Gabriel como quase papai quando conversava com outras crianças. Gabriel, por sua vez, descobriu que a paternidade adotiva lhe vinha naturalmente. Ajudava com lições de casa, lia histórias antes de dormir, e até mesmo aprendeu a fazer tranças nos cabelos de Isabela, depois de assistir vários tutoriais no YouTube. Camila havia finalmente aceitado a oferta de Gabriel para custear seus estudos, matriculando-se no curso de gestão de eventos que ele havia pesquisado. As aulas noturnas significavam que Gabriel passava as primeiras horas da noite cuidando de Isabela, uma responsabilidade que ele abraçara com entusiasmo. Eles desenvolveram sua própria rotina: jantar juntos, depois Gabriel ajudava com qualquer lição de casa, seguido de uma história e hora de dormir. Quase papai, Isabela disse numa dessas noites, depois que Gabriel terminou de ler um capítulo de O Pequeno Príncipe. Você acha que mama vai se casar com você um dia? A pergunta pegou Gabriel desprevenido, como as perguntas de Isabela frequentemente faziam. Eles haviam sido cuidadosos para não definir oficialmente seu relacionamento, embora a intimidade emocional tivesse crescido significativamente nas últimas semanas. Por que você pergunta isso? Porque na escola a Sara disse que quando adultos se gostam muito e cuidam de crianças juntos, eles geralmente se casam. E assim eu teria um papai de verdade, oficialmente. Gabriel sentiu o peso da esperança na voz de Isabela. Casamento é uma decisão muito importante, pequena. Precisa acontecer no tempo certo, quando todos estão prontos. Mas você quer se casar com mama? A honestidade brutal das crianças nunca deixava de surpreender Gabriel. Sim, ele admitiu. Eu gostaria muito disso. Isabela sorriu radiante. Então vou torcer para que mama também queira. Quando Camila chegou em casa naquela noite, encontrou Gabriel na sala de estar, lendo relatórios da empresa, mas com uma expressão pensativa que ela havia aprendido a reconhecer. Como foi a aula? Ele perguntou, colocando os papéis de lado. Fantástica. Estamos planejando um evento real como projeto final. Um casamento para um casal que se ofereceu como voluntário. Camila se sentou ao lado dele no sofá, um gesto que havia se tornado natural ao longo das semanas.
Isabela se comportou bem? Sempre se comporta bem. Aliás, ela fez uma pergunta interessante hoje. Gabriel relatou a conversa sobre casamento, observando as reações de Camila cuidadosamente. Ela corou ligeiramente, mas não pareceu surpresa. Ela tem feito perguntas similares para mim também, Camila admitiu. Acho que vê como as famílias funcionam na televisão e quer que tenhamos a mesma estrutura. E o que você responde? Camila hesitou. As últimas semanas haviam sido como viver um sonho que ela nunca havia se permitido ter. Gabriel era gentil, atencioso, claramente apaixonado por Isabela e demonstrava um interesse genuíno em seus objetivos e opiniões. Mas uma parte dela ainda lutava contra a sensação de que era bom demais para ser verdade. Digo que as famílias vêm em muitas formas diferentes e que o importante é o amor e o cuidado. É uma resposta sábia, Gabriel concordou, mas evade a questão real. Camila o encarou. Que questão real? Se você gostaria que fôssemos uma família oficial, legalmente, emocionalmente, permanentemente. A pergunta pairou no ar entre eles. Era território que haviam estado circundando por semanas, mas que nenhum dos dois havia tido coragem de abordar diretamente. Gabriel, Camila começou, mas foi interrompida pelo toque da campainha. Gabriel franziu a testa. Estranho. Não estamos esperando ninguém. Camila olhou para o relógio. São quase 10 da noite. Quem tocaria a campainha a essa hora? Gabriel se levantou para atender, mas parou quando viu Camila ficar visivelmente tensa. O que é? Ele perguntou. Nada. É só... Tenho um pressentimento estranho. A campainha tocou novamente, desta vez mais insistente. Gabriel caminhou até a porta principal. Camila logo atrás dele. Quando abriu a porta, encontrou um homem na faixa dos 30 anos, cabelos escuros, roupas casuais mas limpos, com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Gabriel Monteiro? O homem perguntou. Sim, sou eu. E você é? Bruno Silva. O homem estendeu a mão. Acredito que você conhece Camila Rodrigues e minha filha Isabela. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Atrás dele, Camila fez um som que poderia ter sido um gemido sufocado. Minha filha. As palavras ecoaram na mente de Gabriel com implicações devastadoras. Camila? Gabriel se virou para olhá-la, vendo confirmação em seu rosto pálido. Oi, Camila, Bruno disse, tentando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Faz tempo. Bruno, Camila respondeu, sua voz quase um sussurro. O que você está fazendo aqui? Vim ver minha filha e conversar sobre algumas coisas importantes. Gabriel ainda estava processando a revelação. Este era o homem que havia abandonado Camila grávida 6 anos antes. O pai biológico de Isabela, que nunca havia demonstrado interesse em conhecer a filha. E agora ele estava aqui, na porta da mansão, às 10 da noite. Como você nos encontrou? Camila perguntou, encontrando sua voz. Bruno tirou um recorte de jornal do bolso. Era o artigo que havia visto no bar, com a foto granulada dos 3 juntos. Você está famosa, Camila, saindo em jornais de sociedade. Quem diria que a menina que eu conheci na periferia chegaria tão longe? O tom de Bruno carregava insinuações que fizeram Gabriel cerrar os punhos. O que você quer? Gabriel perguntou diretamente. Conversar com minha filha, conhecê-la, exercer meus direitos como pai. Bruno fez uma pausa significativa. Entre outras coisas. Isabela está dormindo, Camila disse rapidamente. E você não tem direito algum. Abandonou a gente quando descobriu que eu estava grávida. Eu era jovem, assustado. Pessoas mudam, Camila. Crescem, amadurecem. Bruno olhou ao redor, claramente impressionado com o luxo da mansão. E pelo que vejo, vocês também mudaram bastante de vida. Gabriel decidiu tomar controle da situação. É tarde demais para uma conversa como esta. Se você tem questões legítimas para discutir, pode voltar amanhã num horário apropriado. Claro, claro. Bruno concordou facilmente. Não quero perturbar a rotina da família. Ele enfatizou a palavra família de forma que deixou claro que questionava a legitimidade de Gabriel na vida de Isabela. Amanhã, então. Digamos 2 da tarde. Gabriel assentiu rigidamente. 2 da tarde. Bruno se virou para sair, mas parou. Ah, Camila.
Pode ser bom você explicar para Isabela que seu pai verdadeiro vai vir visitá-la. Não quero que seja uma surpresa muito grande para ela. Com isso, ele desapareceu na noite, deixando Gabriel e Camila parados na porta, ambos em estado de choque. Camila... Gabriel começou fechando a porta e se virando para ela. Camila havia desabado numa cadeira do hall, as mãos cobrindo o rosto. Eu sabia, ela murmurou. Sabia que isso era bom demais para durar. Sempre há algo que vem destruir qualquer felicidade que consigo construir. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira, delicadamente removendo as mãos do rosto dela. Olhe para mim, Camila. Isso não vai destruir nada. Vamos enfrentar isso juntos. Você não entende, Camila disse, lágrimas começando a cair. Bruno não veio aqui por paternidade ou remorso. Ele viu nossa foto no jornal, viu que estamos numa situação confortável e quer alguma coisa. Eu o conheço, Gabriel. Ele nunca fez nada na vida que não fosse em benefício próprio. Então, por que você parece tão assustada? Se ele só quer dinheiro, isso é algo que podemos lidar. Porque ele é o pai biológico de Isabela. Legalmente, ele tem direitos que podem... Camila não conseguiu terminar a frase. Gabriel sentiu um frio percorrer sua espinha quando compreendeu completamente as implicações. Bruno poderia, potencialmente, reivindicar custódia de Isabela. Poderia separá-la da única família que ela havia conhecido. Poderia destruir a vida que os três haviam construído juntos. Não vou deixar isso acontecer, Gabriel disse com determinação férrea. Isabela é nossa filha agora, não importa o que a biologia diga. Camila se agarrou a ele, finalmente permitindo que as lágrimas saíssem livremente. E se ele conseguir levá-la? E se os tribunais decidirem que um pai biológico tem mais direitos do que uma situação inadequada como a nossa? Gabriel a abraçou firmemente, mas sua mente já estava trabalhando, planejando, calculando. Ele tinha recursos, contatos, influência. E mais importante ainda, ele tinha amor, algo que suspeitava que Bruno Silva nunca poderia reivindicar genuinamente. Vamos consultar os melhores advogados de família de São Paulo amanhã de manhã, Gabriel disse. Vamos descobrir exatamente quais são nossos direitos e opções. E vamos proteger nossa família, não importa o que seja necessário. Mas enquanto consolava Camila, Gabriel não podia evitar uma sensação crescente de dread. Bruno havia aparecido com uma confiança que sugeria que sabia algo que eles não sabiam. E a timing de sua aparição, exatamente quando Gabriel e Camila estavam discutindo formalizar sua relação, parecia suspeitosamente conveniente. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Camila passou horas deitada, acordada, imaginando cenários onde Isabela era forçada a deixar a única estabilidade que havia conhecido. Gabriel ficou em seu escritório, fazendo ligações para contatos legais e pesquisando precedentes de casos de custódia. Isabela, felizmente inconsciente do drama se desenrolando ao seu redor, dormiu pacificamente, sonhando com famílias felizes e finais felizes, que pela manhã poderiam estar muito mais distantes do que qualquer um deles imaginava. Na manhã seguinte, durante o que seria seu último café da manhã normal por um tempo considerável, Isabela notou imediatamente que algo estava errado. Mama, por que você está com olhos vermelhos? Quase papai. Por que você parece preocupado? Gabriel e Camila trocaram olhares, ambos lutando para encontrar uma forma de explicar a uma criança de 6 anos que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por um estranho que reivindicava ser seu pai. Isabela, Gabriel começou cuidadosamente, hoje à tarde vamos ter uma visita importante. Alguém que quer conhecer você. Uma visita legal? Como a vovó Margarete. Diferente, Camila interveio. É o homem que me ajudou a fazer você, meu bem. Seu pai biológico. Isabela parou com a colher de cereal no meio do caminho para a boca. Meu pai de verdade? Mas eu pensei que quase papai era meu pai agora. Eu sou seu pai de coração, Gabriel disse rapidamente. E sempre serei. Mas existem diferentes tipos de pais e este homem, ele quer conversar conosco. Isabela considerou isso com a seriedade de uma filósofa. Ele é legal como você? Gabriel hesitou, não querendo influenciar negativamente a opinião de Isabela antes que ela tivesse chance de formar suas próprias impressões.
Você terá que decidir isso sozinha. Mas Isabela, com a intuição aguçada das crianças, captou as tensões não ditas. Vocês estão preocupados com ele? Um pouco, Camila admitiu honestamente. Mas não se preocupe, amor. Não importa o que aconteça, sempre vamos amar você e cuidar de você. Isabela assentiu solene, mas passou o resto do café da manhã quieta, claramente processando a informação de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Às 2 da tarde, em ponto, a campainha tocou novamente. Desta vez, quando Gabriel abriu a porta, Bruno estava acompanhado de um homem mais velho de terno, carregando uma pasta de documentos. Gabriel, esta é meu advogado, doutor. Henrique Santos, Bruno anunciou com uma confiança que não havia demonstrado na noite anterior. Gabriel sentiu seu estômago afundar. Bruno não havia vindo para uma conversa informal. Ele havia vindo para a guerra. A presença do advogado mudou completamente a atmosfera da reunião. Gabriel conduziu Bruno e Dr. Henrique Santos até a sala de estar formal, enquanto Camila ficou com Isabela na cozinha, tentando manter a menina distraída com atividades. Vamos direto ao ponto, doutor. Santos começou, abrindo sua pasta e retirando vários documentos. Meu cliente, Bruno Silva, é o pai biológico da menor Isabela Rodrigues. Após anos de ausência involuntária devido a circunstâncias pessoais difíceis, ele deseja agora exercer seus direitos parentais. Gabriel manteve a expressão neutra, mas por dentro fervia de indignação. A ausência involuntária? Bruno abandonou Camila quando descobriu a gravidez. As interpretações dos eventos passados podem variar, doutor. Santos respondeu diplomaticamente. O importante é que meu cliente amadureceu, constituiu uma família estável e agora tem condições e desejo de criar uma relação com sua filha. Uma família estável? Gabriel perguntou, suas suspeitas crescendo. Bruno se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sou casado há 3 anos com Ana Paula. Temos uma casa em Osasco. Eu trabalho numa metalúrgica, vida regular. E sua esposa está ciente desta situação? Houve uma pausa quase imperceptível antes de Bruno responder. Claro que está. Na verdade, ela está ansiosa para conhecer Isabela. Gabriel captou a hesitação e fez uma nota mental para investigar mais profundamente a situação familiar de Bruno. Algo não soava genuíno. Quais são exatamente as reivindicações de seu cliente? Gabriel perguntou ao advogado. Inicialmente, visitas regulares supervisionadas para estabelecer uma relação pai-filha. Eventualmente, possivelmente custódia compartilhada, dependendo de como Isabela se adapta. E se a criança não quiser estabelecer essa relação? Dr. Santos sorriu friamente. Crianças se adaptam facilmente quando a situação é manejada apropriadamente. Além disso, temos algumas preocupações sobre o ambiente atual em que Isabela está sendo criada. Gabriel sentiu um alarme soar em sua mente. Que tipo de preocupações? Uma mãe solteira vivendo numa situação ambígua com um patrão rico. Não há estabilidade legal ou emocional garantida para a criança. O que acontece se o Sr. Monteiro se cansar da novidade? Isabela ficaria numa situação ainda mais precária do que antes. A acusação velada fez Gabriel cerrar os dentes. Minha relação com Camila e Isabela é baseada em amor genuíno e compromisso de longo prazo. Mas não há garantias legais disso, há? Bruno interjeitou. Pelo menos comigo, Isabela teria uma família tradicional, estável com pai e mãe casados. Gabriel estava formulando uma resposta quando ouviu passos correndo pela casa. Isabela apareceu na entrada da sala, olhando curiosamente para os visitantes. Quase papai, posso vir conhecer as visitas? Gabriel abriu os braços e Isabela correu para ele, subindo em seu colo com a familiaridade de anos de prática. Bruno observou a interação com uma expressão complexa. Parte interesse genuíno, parte calculismo. Isabela, Gabriel disse delicadamente. Este é Bruno. Ele conheceu sua mãe há muito tempo. Isabela estudou Bruno com a intensidade desarmante das crianças. Você é o homem que mama disse que me ajudou a nascer? Bruno tentou um sorriso caloroso. Sou eu. Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Obrigada. Isabela respondeu educadamente, mas se aconchegou mais próxima a Gabriel. Por que você não veio me visitar antes? A pergunta direta deixou Bruno claramente desconfortável.
Estava ocupado, pequena, mas agora quero conhecer você melhor. Tá. Isabela não pareceu particularmente impressionada. Você gosta de chocolate quente? Tio Gabriel faz o melhor chocolate quente do mundo. Tenho certeza de que gosto. Bruno respondeu, mas havia frustração em sua voz diante da reação morna da filha. Dr. Santos interveio suavemente. Isabela, que tal se você fosse brincar um pouco enquanto os adultos conversam? Não, obrigada. Isabela respondeu com a teimosia polida das crianças bem-educadas. Quero ficar com quase papai. Gabriel sentiu uma onda de orgulho e alívio. Isabela havia feito sua escolha clara, mesmo sem compreender completamente as implicações. Isabela. Camila apareceu na entrada claramente tensa. Vamos continuar fazendo biscoitos? Posso levar quase papai? Os senhores estão conversando, amor. Gabriel tomou uma decisão. Na verdade, terminamos nossa conversa inicial. Ele se dirigiu a Bruno e seu advogado. Vou consultar meus próprios conselheiros legais e entraremos em contato. Doutor. Santos começou a protestar, mas Gabriel estava irredutível. Depois que os visitantes partiram, Gabriel imediatamente ligou para o melhor escritório de advocacia familiar de São Paulo. Nos dias seguintes, a investigação que Gabriel havia solicitado sobre Bruno Silva revelou informações perturbadoras. Ana Paula Silva, esposa de Bruno, havia sofrido 3 abortos espontâneos e fora diagnosticada com infertilidade. Mais revelador ainda, Bruno havia perdido o emprego na metalúrgica 2 semanas antes, devido a faltas constantes e problemas de desempenho. O casal estava enfrentando dificuldades financeiras significativas. Ele está vendo Isabela como uma solução para 2 problemas, explicou o Dr. Roberto Mendes, o advogado de família que Gabriel havia contratado durante uma reunião em seu escritório. Uma filha para completar o casamento da esposa e uma fonte potencial de renda através de pensão alimentícia ou acordos financeiros. Gabriel sentiu náusea diante da calculismo frio por trás das motivações de Bruno. Quais são nossas opções legais? Considerando o abandono documentado e a ausência total de contato por 6 anos, temos uma posição forte, especialmente se Isabela expressar claramente sua preferência, o que ela já fez. Porém, Bruno ainda tem direitos biológicos que complicam a situação. E se eu adotasse Isabela oficialmente? Isso daria a você direitos legais completos, mas ainda precisaríamos da renúncia dos direitos parentais de Bruno ou provar abandono suficiente para justificar a adoção. E o casamento com Camila? Dr. Mendes sorriu. Casamento criaria uma família nuclear legal que os tribunais reconheceriam como no melhor interesse da criança, especialmente considerando a estabilidade emocional e financeira que vocês podem oferecer. Naquela noite, Gabriel apresentou a situação completa para Camila. Eles estavam sentados no jardim, depois que Isabela havia ido dormir, tentando processar as complexidades legais e emocionais de sua situação. Então ele realmente só quer usá-la, Camila disse, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Parece que sim, mas temos opções, Camila. Opções que podem proteger Isabela e garantir nossa família. Camila olhou para Gabriel, vendo a determinação em seus olhos. Você realmente quer se casar comigo? Não apenas para proteger Isabela, mas porque você me ama. Gabriel pegou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. Camila Rodrigues, eu te amo. Amo sua força, sua dedicação, sua inteligência, sua bondade. Amo como você criou uma menina extraordinária sozinha. Amo como você me fez lembrar do que significa ser feliz. Casaria com você em qualquer circunstância, com ou sem complicações legais. E eu te amo também, Camila respondeu, sentindo como se uma parte de si que havia estado prendendo a respiração por meses finalmente pudesse relaxar. Amo como você trata Isabela, como você me respeita, como você vê possibilidades onde eu só via limitações. Gabriel se ajoelhou no jardim, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Camila Rodrigues, você se casaria comigo? Não apenas para proteger nossa família, mas para celebrar o amor que construímos juntos? O anel era delicado, mas deslumbrante, um solitário que capturava a luz da lua. Camila cobriu a boca com as mãos, lágrimas fluindo livremente. Sim,
ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. O pedido de casamento foi interrompido por uma voz excitada da janela do segundo andar. Ele pediu em casamento. Mama disse sim. Isabela gritou da janela de seu quarto, claramente tendo espionado a cena romântica. Gabriel e Camila riram através das lágrimas acenando para a menina na janela. Acho que temos uma testemunha oficial, Gabriel disse, deslizando o anel no dedo de Camila. 2 semanas depois, quando Gabriel e Camila anunciaram publicamente seu noivado, através de um anúncio elegante no jornal, Bruno reagiu exatamente como esperavam. Dr. Santos entrou em contato imediatamente, ameaçando acelerar os procedimentos de custódia. Mas Gabriel havia se preparado. Sua equipe legal havia documentado meticulosamente o histórico de abandono de Bruno, sua situação financeira instável e suas motivações questionáveis. Mais importante, um psicólogo infantil havia entrevistado Isabela e confirmado sua preferência clara por permanecer com Gabriel e Camila. A audiência no tribunal foi tensa, mas decisiva. Bruno chegou com Ana Paula, uma mulher visivelmente nervosa que parecia mais interessada em estudar Isabela do que em apoiar as reivindicações do marido. Isabela, por sua vez, impressionou o juiz com sua articulação clara sobre seus desejos e sua compreensão da situação. Meritíssimo, Isabela disse quando convidada a falar. Bruno parece uma pessoa legal, mas ele não é meu pai. Quase papai Gabriel é meu pai. Ele me ensina coisas, lê histórias para mim e promete nunca me deixar. Bruno me abandonou antes mesmo de eu nascer. O momento decisivo veio quando o Dr. Mendes apresentou evidências de que Ana Paula havia confessado a uma amiga que via Isabela como a solução para seus problemas de maternidade. Uma conversa que havia sido gravada sem seu conhecimento pela amiga preocupada. Bruno perdeu a compostura na corte. Ela é minha filha. Tenho o direito de criá-la. Por que agora? O juiz perguntou externamente. Por que depois de 6 anos de ausência total? A resposta evasiva de Bruno selou seu destino. O juiz não apenas negou sua petição de custódia, mas também determinou que qualquer contato futuro com Isabela deveria ser supervisionado e somente se ela expressasse desejo de vê-lo, algo que ela deixou claro que não desejava. O casamento de Gabriel e Camila aconteceu 1 mês depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão. Margarete, que havia gradualmente se reconciliado com a situação depois de presenciar a dedicação genuína de Gabriel à família, ajudou a organizar a cerimônia. Isabela foi a daminha, usando um vestido rosa que ela própria havia escolhido, carregando as alianças numa almofada de seda. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o matrimônio, Isabela gritou, "Não!", com tanta convicção que todos os presentes riram. Gabriel Monteiro, o padre disse, aceita Camila Rodrigues como esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Aceito, Gabriel respondeu, sua voz carregada de emoção. Camila Rodrigues aceita Gabriel Monteiro como esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida? Aceito, Camila respondeu, radiante de felicidade. Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. O beijo que se seguiu foi interrompido por Isabela correndo para abraçar ambos. Agora somos uma família oficial, ela declarou triunfantemente. 6 meses depois, Gabriel adotou Isabela oficialmente numa cerimônia no cartório que foi tão emocionante quanto o casamento. Isabela escolheu mudar seu sobrenome para Monteiro, declarando que queria pertencer completamente à nossa família. A Isabela Rodrigues Monteiro. Ela praticou seu novo nome várias vezes gostando do som. Agora tenho um nome grande e importante como você, papai. Papai. Não mais quase papai ou tio Gabriel. Isabela havia finalmente encontrado a segurança para usar a palavra que desejava há meses. 1 ano depois da primeira pergunta fatídica sobre tomar café juntos, a mansão Monteiro havia se transformado completamente. Corredores que antes ecoavam vazio, agora ressoavam com risadas infantis. A sala de jantar formal havia sido convertida parcialmente numa sala de jogos, onde Isabela fazia lições de casa enquanto Gabriel trabalhava em seus laptops portáteis.
O jardim havia ganhado um playground elaborado e uma casinha na árvore que Gabriel havia construído pessoalmente. Camila havia se formado em gestão de eventos com honras e aberto sua própria empresa, Momentos Especiais, que rapidamente se tornou uma das mais requisitadas de São Paulo. Gabriel era seu principal investidor e maior apoiador, frequentemente sugerindo clientes e sempre presente nas grandes celebrações que ela organizava. Isabela, agora com 7 anos, havia florescido numa criança confiante e articulada que falava 3 idiomas, português, inglês e espanhol, que Camila havia insistido em ensinar. Tocava piano e tinha uma paixão crescente por astronomia que Gabriel alimentava com livros e visitas ao planetário. Margarete havia se tornado a avó que Isabela nunca havia tido, chegando todos os domingos para almoços em família e, ocasionalmente, levando a neta para shopping centers e exposições culturais. A transformação de uma matriarca controladora numa avó amorosa havia sido gradual, mas completa. Sabem, Margarete disse durante um desses almoços dominicais, observando Isabela explicar entusiasticamente as constelações para Gabriel, eu estava errada sobre vocês. Completamente errada. Gabriel olhou surpreso para sua mãe, que raramente admitia estar errada sobre qualquer coisa. Vocês não são uma família que aconteceu por conveniência ou necessidade, ela continuou. Vocês são uma família que escolheu se encontrar, se amar e se proteger. E isso é mais forte do que qualquer tradição ou expectativa social. Camila sorriu, pegando a mão de Gabriel por baixo da mesa. Obrigada, Margarete. Isso significa muito vindo de você. Vovó Margarete, Isabela interrompeu. Você quer ver meu projeto sobre planetas? Papai me ajudou a fazer Saturno com anéis de verdade. Mais tarde naquela noite, depois que Isabela havia ido dormir e a casa havia se aquietado, Gabriel e Camila se sentaram na varanda dos fundos, observando as estrelas que Isabela havia lhes ensinado a identificar. Você se arrepende de alguma coisa? Gabriel perguntou, puxando Camila para mais perto. Do quê? De não ter tido um romance tradicional. Corte adequada, namoro sem complicações, casamento sem drama legal. Camila riu suavemente. Gabriel Monteiro, você realmente acha que uma mulher como eu teria tido acesso a um homem como você através de métodos tradicionais? Uma mulher como você merecia ter acesso a qualquer homem que quisesse. Talvez. Mas eu não teria querido qualquer outro homem. Camila se virou para encará-lo. Nossa história pode não ter sido tradicional, mas foi nossa. Isabela, perguntando se podia tomar café com você, mudou 3 vidas de uma forma que nunca poderia ter acontecido em circunstâncias normais. 3 vidas? A dela, a minha e a sua. Você estava morto por dentro quando chegamos aqui, Gabriel. Tão morto quanto estávamos desesperadas. Todos nós nos salvamos mutuamente. Gabriel considerou isso, pensando na jornada de luto, isolamento e dor que havia caracterizado sua vida antes daquela manhã fatídica, quando uma menina corajosa de 6 anos havia quebrado anos de silêncio com 5 palavras simples. Posso tomar café com você? Agora ela tomava café com ele todas as manhãs e almoçava, jantava, compartilhava sonhos e medos, celebrava conquistas e consolava decepções. Isabela havia se tornado a filha de seu coração e Camila a mulher que havia lhe devolvido a capacidade de amar novamente. Sabe o que Isabela me disse hoje? Gabriel perguntou. O quê? Que quer ser engenheira espacial para construir foguetes que levem famílias inteiras para a Lua. Porque famílias devem ficar sempre juntas, mesmo no espaço. Camila riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Nossa filha tem grandes sonhos, como a mãe dela. Eles se sentaram em silêncio confortável, observando as estrelas e ouvindo os sons noturnos de São Paulo ao longe. Dentro da casa, Isabela dormia pacificamente em seu quarto decorado com planetas e estrelas, cercada por livros e brinquedos, mas principalmente cercada por amor incondicional e segurança absoluta. Na manhã seguinte, como todas as manhãs há mais de um ano, Isabela desceria as escadas às 7 em ponto, encontraria Gabriel já esperando na sala de jantar e perguntaria sobre chocolate quente. E Gabriel sorriria, como sempre fazia, e diria que seria uma honra tomar chocolate quente com ela. Porque algumas rotinas são sagradas,
Alguns momentos definem vidas inteiras, e algumas famílias são criadas não por sangue ou tradição, mas pela coragem simples de perguntar se é possível partilhar algo tão básico quanto uma refeição matinal. A pergunta de Isabela havia mudado tudo, e agora, todas as manhãs, ela continuava mudando tudo, renovando os laços que haviam transformado 3 vidas solitárias numa família unida pelo amor, escolha e o milagre diário de escolher estar juntos. O Império Têxtil continuou prosperando sob a liderança de Gabriel, mas agora ele trabalhava com um propósito renovado, construindo não apenas para preservar uma herança familiar, mas para criar um legado que sua filha poderia escolher abraçar ou transformar conforme seus próprios sonhos. A empresa de eventos de Camila cresceu consistentemente, mas ela nunca esqueceu suas origens humildes, sempre reservando alguns eventos gratuitos por ano para famílias de baixa renda que queriam celebrar momentos especiais com dignidade. Isabela continuou crescendo numa menina extraordinária que carregava a força de sua mãe, a determinação de seu pai adotivo e uma bondade que era unicamente sua. Aos 7 anos, já falava em ajudar outras crianças que não tinham famílias, inspirada pela própria jornada de encontrar um lar verdadeiro. E todas as manhãs, quando Isabela descia as escadas e encontrava Gabriel esperando com chocolate quente preparado, ela não perguntava mais se podia juntar-se a ele. Em vez disso, ela corria para seus braços e dizia: "Bom dia, papai. Pronto para mais um dia da nossa família perfeita?" E Gabriel, abraçando sua filha enquanto Camila se juntava a eles, sempre respondia: "Sempre pronto, princesa, sempre pronto." Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel, Camila e Isabela tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de amor verdadeiro, superação e família construída pelo coração, nos mostra que as transformações mais lindas da vida podem começar com os gestos mais simples. Para continuar vivenciando histórias igualmente tocantes e inspiradoras, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram os milagres do amor e da família. Encontrem essa seleção especial aqui ao lado, clicando à sua esquerda. Se esta história os emocionou como esperamos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Todos os dias trazemos conteúdos únicos que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Compartilhem nos comentários qual momento mais os tocou nesta história. E não percam nossos próximos conteúdos que prometem emocionar ainda mais. Até a próxima aventura emocional.